Como você sabe, nós vínhamos abordando nas aulas anteriores as principais escolas teóricas da psicologia e suas contribuições para o entendimento dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. E agora você vai conhecer um pouco mais sobre a psicanálise. Como se trata de uma teoria muito extensa e complexa, eu tentarei enfocar através dos conceitos da psicanálise aquilo que contribui para pensarmos no nosso tema. Para iniciar, quero que você tenha conhecimento de que a psicanálise é uma teoria desenvolvida pelo médico neurologista alemão Sigmund Freud, que viveu entre 1856 e 1939. Essa teoria surgiu para tratar distúrbios psíquicos a partir da investigação do inconsciente. Freud era filho do segundo casamento de seu pai, que era um comerciante que se instalou em Viena. Uma curiosidade é que Freud parece ter ocupado um lugar especial em relação aos irmãos e sempre foi muito incentivado nos estudos. E ele realmente foi uma das pessoas de maior destaque intelectual da história da humanidade. O que é mais importante para entender a teoria freudiana é o conceito de inconsciente. Além de ter sido a primeira teoria a estudar o inconsciente humano, até onde se sabe, a teoria psicanalítica é aquela que o sistematizou com maior profundidade. Então, para que você tenha para você que a psicanálise é ao mesmo tempo um modo de tratamento para o sofrimento psíquico do sujeito e uma teoria psicológica que se ocupa dos processos mentais inconscientes, uma teoria da estrutura e funcionamento da mente humana e um método de análise dos motivos do comportamento manifesto. Perceba que ao afirmar que o principal objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente, se pressupõe que o psiquismo é dividido entre consciente, pré-consciente e inconsciente. E isso a diferencia muito das linhas da psicologia de maneira geral. Ainda que o objetivo terapêutico também seja de melhorar a qualidade de vida e aumentar o bem-estar do sujeito, os psicanalistas ao longo do tempo foram ampliando a atuação da psicanálise para além dos consultórios, o que proporcionou uma articulação entre a psicanálise e diversas áreas do conhecimento. A produção psicanalítica a respeito da aprendizagem tem sua base o que Morgado diz tão bem em 2000, no seu texto sobre as contribuições de Freud para a educação. Ela nos diz que a relação que o aluno trava com o saber elaborado é precedida da sua relação com o professor. Morgado afirma ainda que não se pode perder de vista a dimensão emocional e inconsciente que está necessariamente implicada no processo ensino-aprendizagem. Você vai aprender que o conceito de transferência é muito importante para pensar a relação pedagógica. Então, quando pensamos nas contribuições da psicanálise para a educação, você pode ter certeza de que a maior delas é considerar que os processos inconscientes também participam e interferem nos processos do trabalho pedagógico. É importante que você saiba que a psicanálise acredita que a relação da criança com os seus pais é muito importante, porque essa relação original é que marca a origem de todas as outras relações que o sujeito vai ter na vida. Há um grande investimento afetivo. Transferência se refere à operação psicológica inconsciente por meio da qual os referidos afetos da relação original são trazidos para a relação atual. Essa relação fundadora determina, portanto, o modo como o sujeito se coloca nas novas relações. E um fenômeno psíquico importante e que também deve ser compreendido no estudo da psicanálise é a identificação. Podemos pensar que identificação é o processo psicológico inconsciente em que o sujeito infantil se constitui tomando uma outra pessoa como modelo. E por que não dizer, é a forma mais primitiva de laço emocional, porque se instala antes das relações de objeto propriamente ditas. Para você entender melhor,
Pense que quando se estabelece a diferenciação psíquica, o investimento é voltado para o objeto, um dos pais ou ambos, aos quais a criança se vinculou inicialmente pela identificação. É agora tomado como um objeto de amor. É o famoso complexo de Édipo, de forma simplificada, que implica em destinar certa agressividade ao outro genitor, tomando como um obstáculo. É o ciúmes, tão fácil de identificarmos nas relações infantis. A cultura estabelece a interdição do incesto, ou seja, a criança se situa que ela não pode tomar como objeto de amor um dos pais e, consequentemente, ela entra numa ordem simbólica, cultural da humanidade, que nada mais é do que você cresce, então você se identifica com um deles, dos pais, para daí, quando você crescer, você realizar essa questão amorosa com uma pessoa de outra família. E isso é extremamente organizador para a criança. E dessa elaboração haverá um recalque. E estas pulsões amorosas são sublimadas e transformadas em interesses socialmente valorizados, como as produções, as aprendizagens, entre outras coisas. Ou seja, o ego, que pode ser entendido como esse eu que é consciente, essa concepção consciente de si mesmo, busca a harmonia entre os interesses pulsionais do id, que pode ser entendido como inconsciente, e as exigências da realidade, que se constituem a partir das identificações. No interior do ego, há uma outra instância psíquica, que se diferencia também, que é o superego. Também herdeiro das identificações, realiza uma função de autoobservação do ego, a consciência que julga e sanciona a ação do ego sobre o mundo. E a função de avaliação comparativamente a um ideal de ego, ou seja, ali há uma idealização. E o superego se estrutura na estreita dependência de como se desenrolou esse conflito edípico. Lembre-se que ele é inconsciente. O respeito e a afeição conscientes se expressam. A única posição que a criança pode ter diante dos pais, já que ela é tão dependente. A identificação é o processo inconsciente por meio do qual, tomando os pais como modelos de ser humano, a criança introjeta características psíquicas deles. Reimprimindo-se como um clichê, os protótipos originários que vêm à cena podem ser em seguida remodelados, conforme permitam as circunstâncias exteriores e a especificidade da relação presente. Então, veja que, a partir dessa primeira relação e da forma como as coisas se estruturam, a criança vai buscar se relacionar com outras pessoas. E no caso específico dos professores, eles têm essa questão de serem adultos, de representarem algo desejável, né? A maioria das crianças deseja e tem pressa de crescer, né? Podemos dizer, então, que nessa teoria, a relação original é como uma certa matriz para as outras relações sociais. E isso nos leva a pensar em como a relação pedagógica se estabelece. Ou seja, em que medida a identificação com o professor depende de como foram estruturadas e de como foram superadas as relações originais das partes envolvidas. A relação original pode ser reeditada a cada nova relação travada pelo sujeito. Então, duas operações psicológicas inconscientes são necessárias. Primeiro, a transferência referida aos afetos da relação original, passada, que o aluno deposita então na figura do professor, e a contratransferência, que seria a referida reação do professor dos afetos transferenciais de que é depositário, ou seja, aquilo que retorna. O aluno invariavelmente deposita, ou seja, transfere afetos no professor, que também deposita afetos sobre a figura do aluno. Há, portanto, um intercâmbio emocional inconsciente em todas as relações humanas. Então, a transferência referida aos afetos inconscientes da relação passada, primeiramente com seus pais, e que é depositada no professor,
gera o que se chama contratransferência, que nada mais é do que os afetos vindos do professor em relação ao aluno. A teoria da psicanálise alerta que há uma subjetividade que escapa ao método pedagógico, que é construído a partir de uma racionalidade, muitas vezes objetiva. Ela foi a primeira teoria a estudar o inconsciente humano e o sistematizou com maior profundidade, e destaca que os processos inconscientes podem facilitar ou dificultar a consecução dos objetivos do trabalho pedagógico. Explicita isso por meio dos conceitos de transferência, identificação e pulsão. Você deve entender que um princípio básico na psicanálise é a constatação de que as relações humanas são ambivalentes, ou seja, existe uma coexistência de ternura, afeição, respeito, sexualidade, agressividade, ou seja, representa a herança emocional imposta às relações atuais de autoridade, pela relação original com as figuras parentais. Outra contribuição importante da psicanálise para entender a aprendizagem é a respeito da pulsão de saber, que se manifesta no desejo de saber e, por consequência, se transforma em interesse intelectual e no desejo de aprender. Para você compreender melhor, vou retomar o que Freud, em 1910, chama a atenção. Ele chama a atenção para uma curiosidade comumente levantada pelas crianças. De onde vêm os bebês? Entenda que esta questão remete à origem, consequentemente, à sexualidade e à morte. O desejo de saber sobre esse mistério da vida aparece também manifesto no prazer incansável que as crianças sentem de fazer perguntas. É a tão conhecida fase dos porquês. É essa pulsão de saber que mais tarde transforma-se no desejo de aprender. E não se pode ignorar que a maneira como os adultos do entorno da criança acolhem ou reprimem sua curiosidade tem papel importante na futura relação dessa criança com o seu desejo de saber e sua aprendizagem. Veja que é necessário que a criança primeiro possa se autorizar em seu desejo de saber, para então efetivar seu desejo de aprender. A psicanálise considera também que o professor é importante nos processos de ensino-aprendizagem e que ele deve sustentar seu desejo de ensinar, deve suportar seu lugar transferencial e ainda lidar simbolicamente com seu próprio desejo de saber, que é anterior ao seu desejo de ensinar e sua escolha por essa profissão. Perceba que esta teoria não foca somente o aluno, como na maioria das teorias, mas se interessa por essa interação subjetiva de ambas as partes na relação pedagógica e questiona a educação como um todo. A psicanalista Kupfer amplia a função da educação quando diz que a escola não é somente um lugar para aprender os conteúdos, mas que na escola, através das leis que regem as relações humanas e do oferecimento de lugares sociais veiculados pelos discursos, a criança subjetiva-se. Mesmo com todos os seus problemas, a escola é uma instituição de grande poder, na medida em que oferece ao sujeito o sentimento de identidade, de pertença e de inserção social. O ser humano precisa de laços de amizade, da formação de grupos, desenvolvimento de sentimentos sociais. Vou trazer para você a ideia sobre a educação de alguns psicanalistas, cujas produções contemplam essa articulação entre a psicanálise e a educação. La Jonquière diz que educar é transmitir marcas simbólicas que possibilitem a conquista de um lugar na história, de forma que a criança possa se lançar às empresas do desejo. Na mesma direção, Almeida enfatiza a função da educação como a de promover o encontro da criança com a alteridade, com a cultura, implicando a filiação e, portanto, no reconhecimento do lugar de cada sujeito na cadeia de transmissão. Cordier
considera que educar é querer fazer da criança um ser humano livre, responsável, civilizado. É dar-lhe a possibilidade de multiplicar as experiências, ter acesso aos saberes, enfim, de aprender o que é a vida. Por fim, vou falar de doutor, que resume: educar é contribuir para que a criança encontre alegria em viver e possa fazer escolhas. Bem, se você percebeu, através dessas ideias de psicanalistas, que a visão da aprendizagem passa por esse olhar amplo sobre o sujeito, cumprimos nosso objetivo dessa aula e ficamos por aqui.